Olá, meus amados irmãos de todo o Brasil. É pela graça, grande misericórdia de Deus que continuo nesta caminhada pregando a mensagem que precursa a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Uma mensagem que veio através do profeta de Deus, o irmão William Branham. Como o anjo falou ao irmão Branham, dizendo: se você fizer com que as pessoas creiam em tua mensagem, creiam na tua mensagem, então Deus abençoe a mensagem, essa grande mensagem de Deus aqui na terra para o tempo do fim. Quero mandar meu abraço fraterno para o pastor aí de Presidente Prudente, pastor Abias. Presidente Prudente é no estado de São Paulo. Mando também meu abraço para o evangelista, esse canela de fogo, o irmão José Maria. Também para o irmão Gilmário aí de Eneida, tudo em Presidente Prudente. Mando um abraço também para o irmão Sandro, aí de Timon, no São Luís do Maranhão. Esse irmão também tem nos acompanhado. Irmão Jorge, aí do Pontal. Pontal fica no estado de São Paulo, aí depois de Ribeirão Preto. O irmão Jorge é esse evangelista batalhador, pela graça de Deus. Irmão, vamos falar um pouco aqui. Eu gostaria de falar a você a respeito da sabedoria e a respeito da letra. Você confiar em sua sabedoria. Você confiar em você mesmo. Você se confiar porque sabe tudo. Você se confiar porque você é um pastor. Você se confiar porque conhece todos os parágrafos da mensagem e prega a mensagem e manda parágrafo e parágrafo e parágrafo. E a tua vida está alinhada com os parágrafos? Porque diz assim: não, eu estou posicionado. Mas você está posicionado em quê? Na palavra? Na mensagem? Porque se você diz que é posicionado na mensagem, você tem que viver a mensagem. Você tem que ter essa posição da mensagem. Não é mandar parágrafo para os outros, pregar a igreja parágrafo, parágrafo. E a tua vida? E a tua vida está alinhada com a mensagem? Você está posicionado? A tua vida está posicionada na mensagem? Estamos vendo aí pastor da mensagem, muitos adúlteros, muitos balaões. Eu estou posicionado na mensagem. Qual a mensagem tu está posicionado? Olha a tua vida aí. Agora mesmo lá em Presidente Prudente tem um que se desviou, está com 2 mulheres. Mas está pegando a mensagem do profeta e dizendo: eu estou posicionado, eu estou posicionando a igreja na mensagem. E ele no adultério. Qual é a posição que esses homens têm? Qual é a posição? Estão posicionados em quê? Os fatos que ocorreram aí na igreja, por aí pelo Brasil afora, principalmente na igreja de Goiânia, vocês estão posicionados em quê? Qual era a posição que se tinha da mensagem? É tudo balela, não tem posição nenhuma, porque a vida conta outra história. E contra fatos não há argumentos. Ah, mas você tem que posicionar. Qual é a posição? Então não se confie na sua sabedoria. Vamos ler aqui a Bíblia, 2 Coríntios, no seu capítulo 3, no versículo 6. Está aqui, ó. Está aqui. O que fala da sabedoria, o que fala da letra. Vamos ver aqui, no seu versículo 6, de 2 Coríntios, capítulo 3.
3, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, a sabedoria mata, mas o Espírito vivifica. Não é a sua sabedoria, não é o que você conhece da mensagem, não é o tanto quanto você prega da mensagem. Não é a tua sabedoria, porque a tua sabedoria é a que está te matando. É a que está tirando você da presença de Deus. E eu tenho respaldo, e eu estou respaldado na mensagem do profeta para pregar isso que eu estou falando aqui. E eu vou provar. Eu vou provar que a sabedoria muitas vezes atrapalha você se confiar em tua sabedoria. Aí é onde você morre. E eu vou provar isso com a mensagem do profeta na mão. Aqui na mensagem deste profeta de Deus, a mensagem é dele. O anjo disse: se você fizer com que o povo creia em tua mensagem. Essa mensagem aqui é do profeta, o irmão William Branham. O irmão William Branham, nessa mensagem aqui, perfeita força por perfeita debilidade, perfeita força por perfeita debilidade, no seu parágrafo 57, ele fala de Dwight Moody. Vamos ver aqui o que ele fala aqui de Dwight Moody. Parágrafo 57. Ele fala assim, para você ver o que é a sabedoria, você achar que sabe tudo, você achar que é um sabichão na mensagem. Porque você sabe muito, conhece muitos parágrafos, não adianta se não se posicionar da maneira que está aqui. Porque pregar para as pessoas, mandar as pessoas se posicionar é muito bom. E você, qual é a tua posição? Olha aí a sua vida. Você acha que um homem que está posicionado na mensagem, ele dá cantada em mulher? Me responda, por favor. Ele dá cantada como aconteceu aí? Com um certo ministro da mensagem? Será que esse homem está posicionado? Olha aqui o que o irmão Branham fala a respeito de Dwight Moody. Parágrafo 57 da mensagem. Perfeita força ou perfeita debilidade. Perfeita força ou perfeita debilidade. Muito bem. Deus toma essas pessoas para fazer. Quando elas não são ninguém. Quando elas não são ninguém, elas se renderão a Ele. Dele Moody de Chicago era de Boston. Ele era um sapateiro, um homem pequeno, insuficiente, não dependia de si mesmo. Agora, tome essas grandes escolas que eles têm. A escola Moody lá, se Dwight Moody pudesse se levantar novamente e ver aquela escola, a primeira coisa que Dwight Moody faria seria se livrar daquela escola. Sair fora disso aí. Se Martinho Lutero pudesse se levantar, a primeira coisa que ele faria seria se livrar da organização luterana. Se John Wesley faria o mesmo. Esses homens nunca fundaram essas organizações. Foram os homens que os seguiram, que o fizeram. Se William Branham se levantasse hoje, ele estaria fora dessas organizações que criaram. Se tornaram denominações. Tudo organizado. Então, quando se organizaram, caíram, morreram. A começar da pioneira lá de Goiânia. Aquilo é uma defunta, morreu, não tem nada não. Estava assistindo um dia desse, num encontro que teve aí, o pastor de lá de Goiânia no púlpito falando. Aqui, ele com o pescoço duro, que são tudo duro assim. Tudo arrogante. Muito
poder de nada à igreja. A igreja não manifesta poder de Deus em nada. É um monte de engomado em cima dos púlpitos. Tudo arrogante, de pescoço duro, colarinho duro. E o pastor dizia, o certo pastor lá do encontro, é o anfitrião, quem sabe, aqui na igreja do tabernáculo, casais, maridos e mulheres, que entrar aqui não pode entrar pegado na mão. Tem que se sentar separado e não pode entrar no tempo pegado na mão. Casados e tudo mais. E namorados não pode também entrar de braços. Tem que se sentar separado. Aí eu fiquei pensando. Depois falou a respeito das pessoas que usam cartão de crédito, que ter cuidado no cartão de crédito, não comprar, porque o cara está lascado, vai fazer o quê? Eu mesmo estou empenhado até o pescoço em cartão de crédito. Tem que comprar mesmo. É o dinheiro de plástico, é cartão de crédito. Mas dizendo que o senhor não pode fazer dívida em cartão de crédito. É para não apertar nos dízimos, né? Não é isso mesmo? Não é para apertar, não é para mexer nos dízimos. Não pode pegar na mão, não pode entrar no templo de mão dada. Ah, não pode. Realmente não pode. Mas pode fazer outras coisas, não pode? Mas pode adulterar, mas pode fornicar. Os escândalos acontecer, aí isso pode. Ah, isso é hipocrisia, você precisa deixar de ser hipócrita. É isso mesmo. Aí diz, mas você não, mas você tem companheirismo lá com o governo, eu tenho companheirismo com o Espírito Santo. Tem companheirismo aqui com o sistema nenhum, não. O meu companheirismo aqui é com o Espírito de Deus. É isso aí. Mas vamos aqui. O irmão Branham continua falando aqui de doído e mudo, e ele diz aqui no parágrafo 60, no 59, parágrafo 59, não é de se admirar que Jesus tenha dito, vós, paredes caiadas, ele disse, adornais os túmulos dos profetas e vós mesmos os colocaste lá. Correto? Esses grandes homens se levantam, então constroem um memorial para si. Penso que, assim como Davi serviu bem a Deus em sua própria geração. Então, é assim que se deve fazer. Deixe as organizações e as coisas lá que mantenham distância de você. Mude, um pequeno sapateiro era fraco. Parágrafo 60. Da mensagem perfeita força por perfeita debilidade. Mude era um pequeno sapateiro, era fraco. Ele era um exemplo de fraqueza. A primeira coisa que é dita que Mude fez, ele não tinha nenhuma escolaridade. E a sua gramática era tão ruim que chegava a ser horrível. Um homem veio até ele uma vez e disse, Senhor Mude, disse, sua gramática é a mais pobre que já ouvi na minha vida. Ele respondeu, estou ganhando almas com minha ignorância. É o que é importante. Cadê ter tanta sabedoria? Isso é um saco vazio do Espírito. Não tem unção de nada. É o que acontece hoje dentro da mensagem. Nós temos um monte de robôs. O que nós temos muito nos púlpitos hoje são robôs. Não são pastores, não são robôs. 90% desses pastores são robôs, outros impostores e outros atores. É o que a gente vê dentro da mensagem. 90% caíram. A sabedoria que mata. Então tá aqui. Ele respondeu, eu estou ganhando almas com a minha ignorância. O que você faz com sua escolaridade? Eu estou ganhando alma com a minha ignorância. E você está fazendo o que com a tua escolaridade? Com o teu PhD em teologia? Com a tua filosofia? Com a tua sabedoria dos parágrafos e parágrafos? Está fazendo o que com isso? De o que é que está valendo? E as pessoas dentro da igreja aí tudo morrem.
nada. A sabedoria nossa não vale de nada para Deus. É isso que o irmão Branham está querendo dizer. O que é que você faz com a tua escolaridade? Acho que essa foi uma boa resposta, com certeza. Aí ele fala no parágrafo 64, do Id Moody, quando o repórter saiu, ele observou sobre Moody. Não vejo o que há nele que seja capaz de atrair alguém. Não vejo nada em Moody que possa atrair alguém. Continuou o repórter. Em primeiro lugar, ele é feio. Olha mesmo. Ele é feio como pode ser. Moody era feio, como eu assim sou. Analfabeto. Segundo, ele é fisicamente um fracasso. Outra coisa, o cara começou a botar defeito em Moody, o repórter. Outra coisa, disse ele, é que ele não tem escolaridade, ele é burro, ele é analfabeto, ele não sabe falar direito. É o que o pastor lá do São Luís do Maranhão falou comigo. Disse que eu sou analfabeto, que eu não tenho dicção, que eu não sei de nada, eu sou um jumento. Eu digo, tá bom. E o que é que você está fazendo com a tua escolaridade aí? Hein? Essa é a pergunta. Que tem a sua escolaridade. Sua gramática é mais pobre que já vi. Prosseguiu. Ele é fanhoso e emite um chiado quando está pregando. E concluiu. Eu não vejo nada em Dwight Moody que atrair a atenção de alguém. O artigo foi entregue ao senhor Moody. Ele o leu e riu para si mesmo. Disse, certamente que não. É Deus. Aqui no parágrafo 77 dessa mesma mensagem, o irmão Branham se referindo a Moisés, olha só. Agora veja a diferença entre aquele Moisés se encontrando com Deus e Moisés olhando para, como hoje, dizem, olha, precisamos de tal e tal coisa, precisamos de um reavivamento na terra, vou lhe dizer o que vou fazer, vou voltar e estudar até conseguir meu bacharelado em arte. Sim, vou voltar e estudar até conseguir ser ordenado como LLD, vou estudar literatura, vou fazer tudo isso, depois sairei e serei um homem do momento, vou abafar todos esses indivíduos que começaram aqui. O irmão Branham diz, irmão, vou construir um prédio de 3 milhões de dólares, vou adquirir uma dúzia de Cadillac. Irmão, é melhor você nem começar, pois já está derrubado. Você já está derrotado, compreende? Mas o problema é que eles não sabem disso. Não construíram a igreja em Chapecó. Construíram a igreja em Chapecó que gastaram mais de 100 milhões. Gastaram mais de 100 milhões. Para quê? Para quê? É como o irmão Branham diz aqui, já estão derrotados. No parágrafo 33, o irmão Branham diz assim, descobrimos que Deus sempre usou o que não eram ninguém para se tornarem alguém. Deus sempre usa aquele que não é ninguém, que você não dá nada por ele, que você critica, que você humilha, mas Deus é esse que Deus usa. Deus está usando esses mesmo, que você diz que não é ninguém, que você diz que não tem, que você diz que não está posicionado, que você diz que não crê no profeta. É esse que Deus está usando. Deus sempre usou o que não eram ninguém para se tornar alguém. Alguém dele. Ele sempre escolheu aqueles que o mundo havia rejeitado, que era moderna, havia rejeitado. E esse é o tipo de pessoa que ele escolheu para usar. Considere os apóstolos. Pensa em Pedro, o pescador, sem instrução suficiente para assinar seu próprio nome. João, ignorante e iletrado. Que homens! Ele passou por cima dos nobres, dos sacerdotes instruídos e das celebridades da época, dos eruditos, dos membros da igreja,
e deixou os que achavam que eram alguém, apanhou aqueles que não eram ninguém e os usou. Usou aqueles que não eram ninguém. Agora, alguém pode se tornar um de seu povo. Deus pode usá-lo se ele estiver pronto para esquecer que é um alguém. Se você estiver pronto para esquecer que é um alguém e se tornar um ninguém, então Deus pode usá-lo e fazer de você um alguém. Vê? Mas você tem que esquecer que é muito importante. Enquanto você achar que é importante, pastor, enquanto você achar, pastor, que você é um alguém, Deus não vai te usar. Você pode falar que está posicionado na mensagem quantas mil vezes você quiser falar, mas Deus não vai poder te usar, porque você já é alguém. Você já sabe tudo, então Deus não pode te usar. Aí, a condição da igreja, espiritualmente, é viver nessa bancarrota aí. É viver caído. São irmãos que não têm amor pelos outros. E olha aí a condição das igrejas hoje, pelo Brasil afora. O irmão Branham diz aqui no parágrafo 38, ele diz assim: se há algo que nossas igrejas precisam hoje, é de um despojamento de si mesmas, de seus próprios pensamentos e de suas próprias habilidades. Despojem-se de si mesmo diante de Deus, ao invés de tentarem fazer algo por si mesmo. Querem levar a palavra, querem levar a mensagem da maneira que estão querendo levar, está tudo quebrando a cara. Olha aí a condição. Tudo quebrando a cara. Tudo caído, espiritualmente tudo caído. Só tem muito blá blá blá. É muito falatório, é muita mensagem, é muito parágrafo, mas em si mesmo não tem nada. Espiritualmente está um vazio. Aqui no parágrafo 78 desta mensagem aqui, parágrafo 78 desta mensagem, o irmão Branham diz assim: Deus quer homens piedosos, homens que possam sacudir, mas hoje queremos Hollywood. Hoje queremos coisa moderna. Queremos algo que seja desejável aos olhos. Queremos algo que possa falar tão intelectualmente que nos deixe dormir por 5 minutos, enquanto ele, no domingo de manhã, dormindo em cima dos bancos. Palavra intelectualizada, palavra cheia de teologia, e o povo tudo dormindo, tudo roncando nos bancos. Deus quer separadores que enviem como um relâmpago, que condenem o pecado até a raiz, isso mesmo, e o desenterre. Deus quer homens separadores que preguem contra o pecado, que baixe mesmo até a raiz e arranque o pecado de lá da raiz. Homem que esteja firme nos púlpitos, falando a palavra com autoridade e ousadia. Homem que não tenha medo de pregar a verdade. Homem que não tenha medo de pegar a mensagem. Homem que não seja corrupto. Homem que não deixe ser corrompidos. Homem que não deixe ser tomado pelo adultério, tragado por uma perna de mulher. Homem que possa falar a palavra com autoridade e que veja dentro da igreja a libertação das pessoas, que as pessoas sejam salvas, que as pessoas possam ver os dons de Deus operando dentro da igreja. Por que não temos hoje isso na maioria desses tabernáculos da mensagem em nossos dias? Por que não temos? Porque o homem está na frente. O sabidão está na frente, o engomado está na frente, o gogó duro, o pescoço duro está na frente. Então Deus não pode operar, e quando Deus não entra para operar, é Satanás que opera. Por isso que você está vendo aí uma igreja caída no adultério, uma igreja na fornicação, no balanismo, no nicolaísmo, é o que mais a gente vê hoje dentro desses tabernáculos pelo Brasil afora. E o farisaísmo
nessa mensagem, o Éden de Satanás, o irmão Branham pregou essa mensagem, o Éden de Satanás, no seu parágrafo 15, de 16 e 17. Presta atenção aqui, vocês, pastores, presta atenção, se vocês crêem, se vocês dizem que estão posicionados, olha aqui o que o irmão Branham fala. O Deus deste mundo hoje, a pessoa adorada deste mundo hoje é Satanás. E as pessoas não sabem que estão adorando Satanás, mas é Satanás se fazendo passar pela igreja. É pela igreja que ele está operando. Ele se passa pela igreja, se fazendo passar pela igreja. Veja como a igreja adora Satanás pensando que estão adorando a Deus. Está vendo aí? Dá para você captar isso, pastores? A igreja está adorando a Satanás. Homens eruditos em cima dos púlpitos sendo usados por Satanás e não por Deus. Mas dizendo que estão posicionados. Mas dizendo que quer na mensagem. Pela árvore se conhece o fruto. Veja como a igreja adora Satanás pensando que estão adorando a Deus através da igreja. Mas é a forma como Satanás tem feito. Você diz, mas espere um pouco. Nós pregamos a palavra. Olha aqui, atrás. Eles dizem assim, não, Josemar, mas nós estamos pregando a palavra. Nós estamos pregando a mensagem. A irmã Bruna diz aqui, olha aqui atrás o que aconteceu. Olha aqui atrás, no meu texto desta noite. Satanás foi aquele que primeiro pregou a palavra a Eva. Deus disse, está vendo aí? No parágrafo 17, o irmão Branham diz, as pessoas ignorantes que deixam ser manipuladas por muitos pastores, que o pastor ele tem o poder de manipular, de persuadir as pessoas, de querer bitolar aquela pessoa, de querer mandar naquela pessoa, fazendo das pessoas marionetes. Está cheio dentro da mensagem. E quando você vem e começa a falar a verdade e mostrar que essas coisas está tudo errado, pastor é para ser servo, pastor é para servir, pastor é para apacentar as ovelhas, mas não, eles querem ser apacentados. Eles estão sendo senhores, a ovelha tem que sustentá-lo. E não é isso o evangelho de Cristo. O irmão Branham fala aqui, as pessoas ignorantes adoram Satanás pensando que estão adorando a Deus, como somos advertidos pela profecia em 2 Tessalonicenses. Ele fala em 2 Tessalonicenses dessa profecia. Então, meus amados irmãos, você sabe o que é que está matando hoje a mensagem a muitos pastores? Sabe o que é que está matando? A letra. A letra porque eles acham que sabem tudo. Ele tem como segurar o povo. Ele tem como manipular o povo. Ele tem como colocar o povo contra qualquer irmão que se levantar contra ele. Qualquer irmão na igreja, desses tabernáculos, que se levantar contra qualquer pastor, fique certo que esse pastor vai fazer de tudo para execrar ele. Vai fazer de tudo para tirar ele dali. Porque ele diz que vai contaminar o irmão e que esse irmão aqui tem um espírito errado. Quantos pastores estão no púlpito com os espíritos errados? Quantos estão aí com o espírito errado e continuam em cima do púlpito? Mas dizem que estão certos, mas falando que estão posicionados. Aí está aí no adultério, na fornicação, no balanismo, no nicolaísmo. É isso que acontece. Aí só pode dizer que eu venho aqui só para falar de pastores, falar de ministério. Eu falo que está tudo errado. Eu só venho aqui falar, Deus só me coloca aqui para falar, porque está errado, você está tudo errado. Precisa se arrepender, precisa consertar essa maneira de conduzir as pessoas. Mas eu estou mais interessado em números. Estou mais interessado em números. O interesse é esse aqui, ó. O interesse é isso aqui. O interesse é arrebanhar a multidão e se apresentar como um famoso, como salvador da pátria.
É isso que acontece. Quando você sair da frente, quando você souber que não é nada, mas eu sou pastor. Não é nada. Isso não vale nada para Deus. Pastor é para apacentar a ovelha, é para cuidar da ovelha. É isso que estão fazendo? Estão aí colocando irmão contra irmão. É uma briga por espaço, é brigando no campo, é pastor invadindo o campo do outro, é pastor colocando igreja ali no campo do outro, perto do campo do outro, pastor que não tem condições de ser pastor. Teve um irmão que me perguntou, pastor Josemar, tem um irmão que ele quer ser pastor, mas esse irmão, ele casou, ele se amancebou com a mulher, ele se amigou com a mulher, aí deixou a mulher, aí foi, pegou outra, se amigou, e deixou aquela e agora casou. Casou no civil com outra. Ele pode ser pastor? Eu digo, pela Bíblia de Deus não, e pela mensagem também não. Ele é um adúltero sem vergonha. Ele é um fornicador. O que ele tem que fazer é se arrepender dos pecados, ficar sentado lá no banco, escutando a mensagem, escutando a palavra e dando graças a Deus pelos pecados dele ter sido perdoados. Mas para ele exercer o sacerdote, não pode tirar o cavalo da chuva. E é isso que tem que falar, você tem que falar a verdade para a pessoa. Não é isso? E você tem que pregar a verdade. Eu pago um preço aqui alto. Eu não sou bem visto dentro da mensagem, por esses pastores da mensagem, 90% desses engomados. Eu não sou bem visto por quê? Porque eu tenho colocado o dedo na ferida. Tenho colocado o dedo na ferida e arroiado assim, ó. Catucado mesmo. Tirando o carnegão. Botando fora tudo que está errado. Tem muitas coisas escondidas aí por trás dessa cortina de púlpito. Tem muita politicagem nojenta, em cima desses púlpitos, por trás da cortina. É uma nojeira só. E você quer dizer que esses não têm Espírito Santo? Você vai me dizer que um homem que está no adultério, ele tem Espírito Santo? Como está o caso aí da banda aí de presidente por dentro? Um camarada com 2 mulheres, aí diz que está posicionado na mensagem. Hein? Agora, porque o povo gosta da safadeza, não é? Porque se um pastor desse, se o povo tudo tivesse conhecimento, não fosse tão imbecilizado, esse pastor não era para estar nem em cima de púlpito mais. Já era para ter arrancado ele debaixo de cacete, tirado. Sai daí! Quebra esse cavalo do pau, tira esse camarada daí. Mas o povo gosta da safadeza. O povo gosta do adultério. Quando o cabra está no adultério, aquela igreja também é adúltera do mesmo jeito. Não adianta. São espíritos de adultério que estão ali no púlpito. Seja a igreja que for. Aí você quer que eu venha aqui pregar o quê? Pregar que está tudo certo, está tudo bonito. Teve um pastor aí que disse, não, pregue aí a mensagem. Para de estar falando dos pastores, para de estar falando dos ministérios. Olha, então te conserta, rapaz. Então coloca a casa em ordem, então conserta a tua vida. Como é que o cara está com um casamento, 2 casamentos, 3 casamentos, é adulto, é sem vergonha, é pilantra, e dizendo que é da mensagem, e dizendo que é pastor da mensagem? Você nunca soube o que é mensagem. Se o irmão Banda estivesse vivo hoje, se o irmão Banda se levantasse do túmulo hoje, ia arrancar, ia mandar essa cambada de adultério descer dos púlpitos. A maioria tudo fornicário, a maioria tudo adultério, a maioria tudo aí no balanismo, na fornicação. Aí você quer dizer que são pastores? Tem pastor e pastor. 90% desses pastores, 90% desses pastores da mensagem precisa cair imediatamente em um grande arrependimento. Precisa se arrepender. Que eles estão pregando umas coisas e a vida deles estão contando outra história. Como é que eu posso pregar?
Como é que eu vou chegar aqui e pregar contra o adultério se eu sou um pilantra adúltero? Eu pregar para as pessoas é bom. E eu? No adultério, na pouca vergonha, na safadeza? Como é que eu posso pregar contra o roubo se eu sou um ladrão? Aí é que está a diferença. Você tem que pregar aquilo que você está vivendo. Se errou, então vai lá, conserta, pede perdão a Deus. Faça como eu, estou arrependido de todas as desgraças que já cometi. Adultério, fornicação, roubo, safadeza, falcatrua, politicagem, roubalheira, tudo eu fiz. E bato o arrependimento. E hoje estou indo partido para me batizar corretamente, arrependido dos pecados cometidos. Pois só assim o sangue de Jesus Cristo pode me lavar e purificar de toda essa pouca vergonha que cometi na minha vida. Está na hora de você refletir. Estou aqui querendo mal de pastor nenhum, não. Estou aqui beliscando a consciência para a gente ser fiel à palavra de Deus e ser fiel à mensagem desse mensageiro. A mensagem do profeta. Eu estou posicionado sim, mas é no que é verdadeiro. E vivendo aquilo que o irmão Branham me ensinou. Tem que viver. A minha posição é essa. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Cuidado, a letra mata. Não confie na letra. Não confie em tua sabedoria. Porque aí onde está a tua queda. Amém.